Continuamos. Bom, então agora eu vou explicar para vocês o paradigma risco-retorno e como calcular o risco de um portfólio, o risco de uma carteira. Tá? É bem, digamos assim, uma coisa que vocês vão aprender, né, quando vocês estiverem lidando com finanças, vocês já não fazem isso. E eu vou mostrar agora como o risco de um portfólio, nasce exatamente dessa análise microeconômica de análise sobre incerteza. Tá bom? Então, lembrando que a gente estava vendo no final do exercício anterior, que é o paradigma risco versus retorno. Né? Reparem que no começo dessa aula, eu não estava falando para vocês de risco ainda. Né? Eu só estava olhando o retorno, o valor esperado, tudo meio que escondido no meio da utilidade. Agora eu já estou mensurando o risco, né, pelo desvio padrão daquilo e gerando um gráfico desse tipo, em que o retorno está no eixo Y, o risco, dado pela letra sigma, está no eixo X, e que as utilidades crescem assim, o 1, o 2, o 3. Tá? E crescem nesse sentido, porque o risco é um mal e não um bem, né? É um mal que deve ser compensado com mais retorno. Tá? É por isso que o retorno da Bolsa de Valores, que envolve mais risco, é muito maior do que os títulos de dívida do governo, que envolvem menor risco, e assim por diante. Tá? Então, vamos agora analisar o risco de um portfólio. O risco de uma carteira, né? Carteira de investimento. A análise que eu vou fazer para vocês é para apenas dois ativos. Tá? É o mais simples possível, é coisa típica que a gente faz em microeconomia, né? Que você vê dois ativos basicamente, e depois você generaliza para o número de ativos que for necessário. Os dois ativos eu vou ter um ativo com risco e outro sem risco. Eu tenho um ativo sem risco e outro ativo com risco. O retorno do ativo sem risco eu vou chamar de RF, tá? Que é o retorno da renda fixa. Tá? Nesse caso, a gente vai pensar no Brasil como, por exemplo, o retorno de colocar o dinheiro, simplesmente retornar o dinheiro pela Selic. Né? Seria os títulos de dívida do governo de curto prazo, então a gente vai chamar isso de ativo sem risco. E o retorno do ativo com risco, a gente vai chamar de RM, tá? Que em geral vai ser, por exemplo, o índice Bovespa, ou uma ação específica, ou algum outro título de longo prazo, ou um título de crédito privado, pode ser o que você quiser. Tá? Vamos, por simplicidade, pensar que é o índice Bovespa. Né? Então, eu tenho uma carteira de investimento, por exemplo, R$100.000, que podem estar aplicados ou na Selic ou no índice da Bolsa de Valores. Tá? Qual vai ser o retorno esperado desse portfólio? Né? Bom, se eu tenho uma proporção entre os ativos de risco com risco e sem risco, eu posso definir isso de modo mais fácil. Então, eu vou definir a variável B, que é a proporção de ativos com risco. Né? B vai ser a proporção de ativos com risco. Então, eu posso escrever o retorno do portfólio da seguinte maneira. Retorno do portfólio, RP, vai ser o quê? Vai ser B vezes o retorno do ativo com risco, supomos a Bolsa de Valores, mais 1 menos B, RF. Então, só para vocês pensarem em números específicos e ver se isso faz sentido. Proporção de ativos com risco, metade.
metade dos ativos com risco. Rentabilidade da Bolsa, 10%. Rentabilidade da Selic, 2%. Qual o retorno do meu portfólio, então? 0,5 vezes 10, 5%. Mais 1 menos 0,5, 0,5. 0,5 vezes 2, 1%. Meio mais 1%, 6%. O meu portfólio, que está 50% em Bolsa, 50% em Selic, vai me devolver 6% ao ano. Não vai devolver nem os 2 da Selic, nem os 10 da Bolsa. Tá? Vai devolver 6. Tudo bem? Mais ou menos simples, né? Agora, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. RP é igual, deixo o B como está, BRM, mais, vou passar o RF para fora, RF menos BRF, né? Vou multiplicar esse RF pelos dois termos, e agora eu vou colocar o B em evidência e reescrever a mesma fórmula do portfólio de uma maneira diferente. RP é igual a RF mais B vezes RM menos RF. Então, reparem que isso é totalmente equivalente a isso. E eu vou mostrar isso também usando os mesmos números. O retorno do portfólio é igual ao retorno da Selic, 2%, mais 0,5 vezes o retorno da Bolsa, 10, menos 2, 8. 0,5 vezes 8, 4. Então, 2 mais 4, 6% ao ano, da mesma maneira que eu tinha chegado aqui. Então, dá para ver que a mesma coisa pode ser computada de duas maneiras. A diferença é que eu estou olhando as porcentagens vezes os retornos, enquanto que no outro eu estou olhando o retorno do ativo fixo mais a proporção do risco vezes o prêmio de incorrer em risco, porque é a diferença entre o RM e o RF. Não sei se o prêmio do risco foi bom ter falado dessa maneira, porque o prêmio do risco é um conceito bem específico, né? Que não é exatamente, talvez não vá confundir vocês usar essa expressão aqui, porque eu vou explicar para vocês o que é prêmio do risco, é uma coisa bem específica, tá? Mas entendam que B é a proporção do ativo com risco e a diferença entre o retorno do ativo com risco do ativo fixo, tá? Do ativo sem risco. Tá? Então, isso aqui é o retorno da carteira. Beleza, pessoal? Ainda estamos construindo o nosso tijolinho a tijolinho os conceitos financeiros. Tá? Bom, esse é o retorno da carteira. Só que o paradigma risco-retorno não é feito só de retorno, pessoal. Aqui, com esses elementos básicos, em que antes eu só tinha um ativo, agora eu quero ter mais de um ativo, montei uma carteira de investimentos, por simplicidade, só com 2 ativos, e computei o retorno, beleza, ok, não tem nenhum problema, estou entendendo bem a questão do retorno. Mas o paradigma risco-retorno não é feito só de retorno, ele também tem um risco. Então a pergunta não é só qual é o retorno da carteira, mas outra pergunta é qual o risco da carteira? Qual o risco da carteira? Bom, o risco da carteira, o risco do portfólio, vai ser proporcional naturalmente ao quanto você tem de ativos em risco. E a gente tem uma maneira bem simples de calcular risco. Vocês lembram que eu falei para vocês que risco era basicamente variância e desvio padrão. Então, beleza. Qual é a variância do retorno do portfólio? Qual é a variância desse retorno? Qual é o risco que eu tenho? Bom, se eu coloco o operador variância desse lado, eu coloco o operador variância também desse outro lado. Né? Então, é a variância, abre colchetes, de RF mais B vezes RM menos RF, fecha colchetes. Pergunta para vocês. Vocês estão entendendo que eu estou aplicando o operador variância, que vocês já estão acostumados de estatística, mas qual é a variância de uma coisa que não varia? Zero. E se o retorno do ativo fixo é fixo, a variância de RF será
necessariamente zero. Não é isso? Então, entenderam por que eu fiz a mudança desse RP para esse aqui? Porque aí, tirando a variância, vai simplificar muito a minha conta. Porque a variância do retorno do portfólio vai ser a variância de B vezes RM. E aí, como vocês bem sabem, eu posso tirar esse número B, porque ele é simplesmente uma proporção, ele não é uma probabilidade, é uma proporção de ativos com risco ou sem risco, eu posso tirar ele do operador variância. Mas sempre que eu tiro algo do operador variância, eu tenho que fazer o quê? Elevar ao quadrado. Variância de RP é igual a B ao quadrado vezes a variância de RM. E aí, pessoal, nós chegamos ao grande resultado final, que é o seguinte: qual é a variância de RP? A variância de RP é algo que eu quero achar. Qual é a variância da bolsa? A variância da bolsa é algo informado, algo que tem histórico, algo que pode ser previsto, né? Então, pessoal, eu vou acrescentar para vocês agora duas variáveis, que é o sigma P e o sigma M, né? O sigma P é basicamente o risco do portfólio. Não tem cizinho, né? É portfólio com P mudo, mas tudo bem, não consigo apagar agora. Não, achei. Portfólio. E o sigma M é o risco do ativo com risco. Um pouco feio, né, dizer assim, mas é o desvio padrão disso. Então, agora, se eu tenho essas duas variáveis, eu posso escrever aqui, sigma P ao quadrado é igual a B ao quadrado vezes sigma M ao quadrado, porque a variância é o quadrado do desvio padrão. Eu posso escrever como desvio padrão, como variância, ou eu posso tirar a raiz e escrever como desvio padrão. Então, o desvio padrão do portfólio é igual à proporção do ativo de risco vezes o risco, né, o desvio padrão do ativo em risco. Então, o risco do portfólio, vou deixar escrito aqui, o risco do portfólio é proporcional ao risco do ativo com risco sigma M ponderado pelo seu peso na carteira. E o que define o peso na carteira? B. Então, o risco do portfólio sigma P vai ser B vezes sigma M, ou seja, o risco que eu estou correndo na Bolsa de Valores, no Ibovespa, vezes o quanto eu tenho de Ibovespa. E, pessoal, como tudo tem ida e vinda no mundo matemático, eu posso ter certeza também, porque eu posso isolar B e passar dividindo, B é igual a sigma P sobre sigma M. No começo, eu estava pressupondo que B era um valor dado. Agora eu posso perguntar o contrário, né? Quanto você quer ter de risco no portfólio? E aí eu vou te dizer quanto você deve ter de ativo em risco, quanto você deve colocar no Ibovespa. Então, não sei se vocês perceberam, mas se vocês vão num assessor de mercado financeiro, se vocês vão fazer uma aplicação e tal, vão agregar tudo num lugar único de investimento, muitas vezes vão perguntar, né, que perfil de risco você tem? E ao definir o perfil de risco que você tem, que é quanto você quer correr de risco, aí ele fala, bom, então coloque tantos por cento nesse tipo de ativo, tá? Márcio, a gente ainda não chegou naquele ponto que a gente estava falando sobre diversificação, porque a gente só tem um ativo ou outro, tá? Eu vou entrar em mais detalhe com relação a isso.
Tudo bem? E aí eu vou entrar num elemento adicional que é o seguinte. Bom, se eu sei que B é igual a sigma P sobre sigma M, eu posso voltar nessa equação aqui, né, nessa equação, e substituir exatamente o retorno do portfólio, não mais usando B, mas usando só as variáveis de mercado. Então, substituindo B na equação de RF, o que nós temos? Desculpa, RP, né? O que nós temos? RP é igual a RF mais, em vez de fazer o B aqui, eu vou colocar sigma P, sigma M. Sigma P sobre sigma M vezes RM menos RF. Agora, eu vou passar esse sigma M para cá e vou jogar o sigma M para lá, sigma P para lá, para isolar a relação entre as duas variáveis que nos interessam, pessoal. Vai ser igual a RM menos RF sobre sigma M vezes sigma P. E essa é a equação mais importante da aula de hoje. Tá? Essa é a equação mais importante da aula de hoje porque é o retorno de qualquer portfólio do mercado. Tá? Qualquer portfólio do mercado tem que ter um retorno desse tipo. Cumpre um papel equivalente a uma reta de restrição orçamentária nos problemas que a gente vai resolver. E repare o seguinte, isso aqui é uma relação entre as duas variáveis que nos interessam, né? Que é RP e sigma P. O retorno é RP, o risco é sigma P. Qual a relação entre essas duas grandezas? A relação entre as duas grandezas é o seguinte, que RP crescerá quando sigma P crescer. O retorno do portfólio será um retorno fixo do ativo sem risco, mais um prêmio para correr risco. Tanto que a gente chama isso aqui, pessoal, de preço do risco. Por quê? É o quanto eu estou remunerando a mais o meu portfólio por correr um risco sigma P. Então, para cada unidade adicional, no caso percentual, de risco que eu acrescento ao meu portfólio, mais eu estarei colocando de retorno no longo prazo. Óbvio que isso tem flutuações, mas é o esperado no longo prazo. Né? E aqui tem uma série de elementos, quando a gente fizer a reta de mercado, vai ficar bem claro para vocês, que é quanto o aumento do risco, do ativo com risco afeta o mercado, quanto a diferença de ganho entre os dois mercados afeta o preço do risco, quanto um aumento da Selic aumenta o ganho do portfólio, e assim por diante. Não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente está tendo todas as grandes grandezas do mercado. Né? O quanto tem os juros básicos, quanto é o diferencial entre o ativo com risco e o ativo sem risco, e quanto é a volatilidade do ativo com risco. Tá? Então, só para explicar o que é o preço do risco. O preço do risco é a inclinação da reta que indica quanto o retorno sobe com o aumento do risco. Tá? Isso a gente chama de preço do risco. Então, eu queria fazer um último gráfico com base nisso, exatamente usando essa reta aqui. Tá? Então, eu vou pegar esse gráfico de retorno e risco, e aí eu vou pensar o seguinte, né? Eu quero representar isso, né, lá, que é uma relação entre retorno e risco. A utilidade do indivíduo, eu já sei que ela cresce para cá. Mas isso aqui, que formato tem?
Bom, se vocês pararem para pensar que isso aqui é um número, uma constante, e que aqui não tem nada de sigma ao quadrado, por exemplo, claramente isso aqui é uma reta, né? Se RM sempre é maior que RF, isso é uma coisa óbvia no mercado, né? O retorno esperado da bolsa sempre tem que ser maior que o retorno esperado de um ativo fixo, já que eu estou correndo risco. Se isso aqui é positivo, então isso aqui será uma reta, e será uma reta positivamente inclinada. Será uma reta positivamente inclinada. Então, eu vou desenhar isso num gráfico ilustrativo. Tá? Então, vamos lá. Equilíbrio de ativos de risco. Então, façamos um gráfico retorno, risco. O retorno agora tem um nome, que é RP, o retorno do meu portfólio, e o risco, sigma P. Então, primeiro vamos pensar sobre os limites desse gráfico, né? O limite de volatilidade, que eu poderia pensar como referência, é o seguinte, né? O limite mínimo de volatilidade, por exemplo, é o RF, o retorno no ativo fixo. Se eu colocar dinheiro na Selic, eu vou receber RF. E eu não tenho risco, né, por definição, porque a gente definiu ativo sem risco. Agora, eu tenho o meu risco de mercado RM, que é uma linha pontilhada, que vai chegar num dado sigma M, que é o risco de mercado, né? Então, não sei se vocês concordam comigo, mas nessa equação, né, na equação que eu vou repetir aqui, né, RP é igual a RF mais RM menos RF sobre sigma M vezes sigma P. Se eu não quero correr risco nenhum, é só eu zerar o sigma no meu portfólio e eu vou ter como retorno RF. Se eu quiser correr o risco igual ao risco de mercado, eu coloco o meu sigma P exatamente igual a sigma M, corta isso com isso, menos RF com RF, sobra RM. Então, esses dois pontos, tanto o RF0 e o RM e sigma M, estão na minha reta. E aí, então, eu posso, sabendo que é uma reta, eu posso traçar essa reta. E aí, sempre, na minha aula, né, eu sei que com a interação à distância é um pouco complicado, mas eu vou me antecipar a um ponto que, em geral, eu pergunto e vou dizer, em geral, o que as pessoas respondem. RF está aqui, RM para aqui. A dúvida é, a minha reta continua subindo? Eu posso continuar aumentando o meu retorno para além do risco de mercado? Existe alguma maneira de eu correr mais risco que o mercado? Se a variável B era a proporção de ativos de risco, eu estava em 0 ativos de risco, aqui, tudo era RF, fui subindo e cheguei a 100% da bolsa. A dúvida é, tem como eu ir além de 100% do ativo com risco? Muitos de vocês diriam não. Então, pensando nesse não, eu não deveria continuar essa reta. Só que existe um mecanismo financeiro, que a gente chama de alavancagem, que permite que eu me endivide em renda fixa para comprar renda variável ou ativo de risco. Então, a rigor, a minha reta pode passar sim desse ponto. Ela continua desde que eu me endivide para aplicar em bolsa, né? E aí existem os famosos fundos 3 vezes alavancado, né? Em que eu consigo ter um ativo que está correndo muito mais risco do que os riscos de referência do mercado. Porque você está não só usando dinheiro próprio, como você está se endividando, ou um fundo se endivida por você, e coloca o dinheiro naquele ativo, né? Então, essa reta aqui é definida por essa equação, né? Que é a reta das condições de mercado. E antes de mostrar o princípio de maximização, eu queria que vocês pensassem exatamente, olhem para essa lapiseira aqui, né? E pensem o seguinte, o que acontece se o governo aumenta o valor
o valor da taxa, o percentual da taxa básica de juros, né? Esse RF sobe. Se esse RF sobe e o sigma M e o RM continuam iguais, a minha reta vai se inclinar para cá, aumentando a utilidade geral dos meus indivíduos e fazendo eles colocarem mais dinheiro na renda fixa. Se o título de dívida do governo cai de taxa, a minha reta e as condições de mercado continuam iguais, a taxa baixa a minha reta, ela vai se inclinando, isso vai reduzir a utilidade dos indivíduos e o ponto de maximização vai mudar, né? Se o retorno esperado do ativo risco aumenta com a mesma volatilidade, também eu vou buscar. Então, cada mudança em qualquer uma dessas variáveis muda essa reta, e mudando essa reta, muda a alocação de recursos na economia como um todo. E aí, se eu represento a função utilidade, desse indivíduo, eu faço um processo de maximização. Digamos que eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, e o ponto de tangência se dá exatamente aqui, em que eu escolho o sigma P, risco de portfólio ótimo, e o RP, retorno de portfólio ótimo, né? Então, fiz um processo de maximização exatamente igual ao que a gente fez, né? Vou até colocar o estrela para lembrar. Exatamente o que a gente fez sempre em maximizações de utilidade, só que agora para quê? Para achar qual é o portfólio ótimo desse indivíduo, dado a sua utilidade, e, consequentemente, qual é o retorno esperado ótimo, né? E aí, agora, se vocês têm esses pontos de tangência, basta pensar nas alterações da reta e como toda hora o indivíduo vai estar realocando seus investimentos para readequar aos cenários de mudança de remuneração da taxa fixa, sem risco, e pelas condições de mercado. Tá? E isso aqui, pessoal, tem um nome, né? Como eu estava falando enquanto eu não estava gravando aqui, né? Que é o modelo de determinação de preços de ativos de capital. Muito pouco conhecido por esse nome em português e bastante conhecido pelo seu nome em inglês, que é Capital Assets Pricing Model, ou CAPM. Porque em vez de você olhar simplesmente para isso como um portfólio, você pensa que todos os ativos do mercado têm que se adequar a essas condições, né? Todos eles têm que respeitar essa mesma condição de mercado. Por isso que a gente fala de equilíbrio de ativos de risco. Se todos os indivíduos vão se realocar de acordo com as mudanças de mercado, não adianta o retorno no mercado e o risco ficarem fixos num cenário de condições totalmente diferentes. À medida que o cenário muda, os preços dos ativos, o retorno esperado dos ativos e os preços mudam automaticamente. E por isso, você pode não fazer nada ou achar que não aconteceu nada, mas uma mudança de expectativas com relação a títulos de dívida do governo altera totalmente o valuation das empresas, né? E altera totalmente o preço da bolsa de valores, né? E aí a regra básica é o Rzinho é igual a RF mais o beta daquele ativo específico, beta I, RM menos RF. Reparem que eu estou usando Rzinhos em vez de usar Rzões, e que em vez de utilizar o B, eu estou usando um beta. Esse beta vocês vão aprender claramente a calcular, né? Que é esse elemento que a gente chama de ajuste do risco. Bom, isso pressupõe que todos os ativos que estão, né, no mercado são eficientes, tá? Só que existe uma grande variedade de ativos no mercado, especialmente mercados menos eficientes como o nosso, em que há menos educação financeira, maiores restrições à possibilidade de você ter acesso por causa de, sei lá, concentração de poder de mercado no mercado de ativos financeiros, né? Então você tem muito produto ineficiente, né? Com a queda da Selic no período recente, você tem introduzido maior concorrência nesse mercado e a gente está um pouco mais próximo disso. Do quê? Do que a gente chama de fronteira eficiente de Markowitz.
que é também um ganhador do Prêmio Nobel, Markowitz. O que ele falou, uma pessoa racional que investe não deve olhar para ativos ineficientes, né? Deve olhar, basicamente, para um paradigma risco-retorno. Existem infinitos ativos. E aí, desse mapa de infinitos ativos, se vocês pararem para prestar atenção, não tem sentido eu comprar esse ativo aqui. Por quê? Porque esse ativo corre o mesmo risco que esse outro que paga mais. Então, dado o risco que eu quero correr com aquele ativo, eu devo pegar basicamente o que tem maior rentabilidade, né? Então, a proposição da fronteira eficiente de Markowitz é exatamente você pegar a envoltória de todos esses produtos financeiros e invista naqueles que estão na envoltória e esqueça aqueles outros. A própria proposta da fronteira eficiente de Markowitz faz com que você derrube a efetividade desses produtos. Pessoal, que produtos são esses de baixa rentabilidade? Basicamente aquele CDB que o seu bancão entrega para você e fala: "Oh, que beleza, você tem o orgulho de receber 85% do CDI. No CDB aqui você só precisa ficar travado com a gente durante 2 anos." É um absurdo isso. É um produto extremamente ineficiente. Mas como mudar os recursos de banco, dar dor de cabeça e não sei o que lá, né? Então, basicamente, a gente pode pensar que a maior concorrência bancária faz com que esses produtos menos eficientes sumam e sobrem apenas aqueles mais próximos da fronteira eficiente de Markowitz. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, só um segundo. Esses elementos, agora a gente pode fazer exercícios específicos que, digamos assim, vão servir para coroar essa aula, tá? Entre aspas. Por quê? Porque a gente vai fazer exatamente o que a gente fez o tempo todo em microeconomia até agora, né? Que é que a gente vai buscar maximizar a atividade do indivíduo, dados os elementos que a gente tem para a escolha ótima dele. Só que agora, o que vai ditar a utilidade dele? O paradigma risco-retorno, né? A utilidade dele vai ser um retorno, vai ter um risco, e eu vou utilizar a reta do mercado, né, que é esse retorno típico de portfólio, para dizer qual é a restrição orçamentária desse indivíduo e o que ele deve aplicar. Tudo bem? Então, eu acho que vou até usar outra folha, porque eu consigo usar uma única folha, senão aqui eu vou ter que parar no meio do exercício. Então, exercício. Um investidor tem utilidade, que é dependente de duas variáveis, RP sigma P, é igual a RP vezes, abre parênteses, RP menos sigma P ao quadrado, fecha parênteses. O retorno do ativo sem risco, RF, é de 1%. RF é igual a 1%. Antigamente eu dizia para os meus alunos que, bom, isso aqui claramente não é Brasil, porque RF nunca vai render 1%, mas a gente já está com a Selic a 2%, né? Capaz que um dia seja nosso país mesmo. E o retorno esperado do ativo com risco, RM, é igual a 3%. Com desvio padrão de 2%. Sigma M é igual a 2%. Determine a carteira ótima, ou seja, sua composição, o seu retorno esperado e o seu risco. Então, as variáveis fundamentais que eu tenho são essas. RF é igual a 1%, RM é igual a 3%, sigma M é igual a 2%. Então, a primeira coisa que eu preciso escrever, sempre que eu estou fazendo um exercício desse tipo, a primeira coisa que eu preciso escrever ao fazer um exercício desse tipo é fazer a reta do mercado, né? Que é a famosa RP é igual a RF mais RM menos RF sobre sigma M vezes sigma P.
Tá? É exatamente isso que eu preciso fazer. Então, RF vai ser igual a quanto? Aqui eu queria dizer um truque para vocês. Todas as minhas variáveis estão em %, correto? Porcento seria reescrever isso como igual a 0,01, igual a 0,03, igual a 0,02 e trabalhar com os números quebrados e no final multiplicar por 100 para voltar a ser 100 percentual. Agora, se todas as minhas variáveis, tanto o retorno quanto o portfólio, a renda fixa, a renda variável e os sigmas são em %, eu posso simplesmente ignorar que eles estão em %, não fazer nenhuma transformação e saber que minhas variáveis estão sempre em %, simplificando a conta. Tá? Essa é a primeira dica. Então, RF vai ser igual... Desculpa, eu coloquei RF, né? Tem que ser RP. Né? RP é igual a RF. Quanto é o RF? 1. Não preciso escrever 1%. Mais RM, 3, menos RF, 1, sobre sigma M, 2, vezes sigma P. Portanto, RP vai ser igual a 1, mais 3 menos 1, 2, 2 sobre 2, 1, 1 vezes sigma, sigma P. Então, essa é a reta do mercado. Todas as carteiras do mercado têm que ter essa rentabilidade. Vai ser 1 mais o risco que você correr. No momento que eu tenho a reta do mercado, eu posso fazer o problema de maximização da utilidade do indivíduo. Esse indivíduo vai maximizar a sua utilidade, dada no enunciado, que é RP vezes, abre parênteses, RP menos sigma P ao quadrado, sujeito à reta do mercado. RP é igual a 1 mais sigma P. Tá? Então, essa é a maximização que eu sempre irei fazer. Você sempre vai fazer a maximização, que é a função utilidade dada, e você vai construir a reta do mercado, que vai ser o equivalente à restrição orçamentária daquele indivíduo. Tudo bem? Por simplicidade, pessoal, não sei se vocês repararam, nesse momento só sobram variáveis que têm RP ou sigma P. Se eu ficar escrevendo sigma P, RP toda hora, sabendo sempre que é P, eu vou ficar perdendo um tempão escrevendo Pzinhos. Então, eu vou ignorar o subíndice P, trabalhar sempre com R e sigma apenas, e só no final eu vou voltar a escrever o P, tá? Por simplicidade. Da mesma maneira que, esse é o primeiro alerta. O segundo alerta que eu tenho que dar para vocês é que, da mesma maneira que eu não podia, em escolha intertemporal, na aula passada, usar a utilidade marginal sobre preço, aqui eu também não posso. Eu tenho que utilizar o Lagrangiano. Então, começamos a construir o Lagrangiano, que é a equação objetivo, R, já estou tirando o Pzinho, vezes R menos sigma ao quadrado, menos lambda vezes a restrição orçamentária zerada, ou seja, eu passo tudo para cá, R menos 1 menos sigma. Esse é o meu Lagrangiano. E aí, vou para as condições de primeira ordem desse Lagrangiano, as CPOs, que são o quê? Primeira derivada disso com relação à variável R ou à variável sigma, né? Eu vou optar pela variável R. Então, eu vou pegar R vezes R, R ao quadrado. Minha conexão está ruim, vocês estão... Só um segundo. Então, as CPOs são as derivadas com relação a R, né? LR é igual a 0, L sigma é igual a 0 e L lambda tem que ser igual a 0. Então, são as derivadas disso em relação a R. Então, vamos começar por R, né? Que é o primeiro aqui. R vezes R, R ao quadrado, derivada vira 2R. R vezes menos sigma ao quadrado, derivado em R, vira menos sigma quadrado. Tem outro R aqui, vai virar menos lambda. Tudo isso é igual a 0, porque nada mais aqui é derivado. Agora, com relação a sigma.
R vezes menos sigma ao quadrado, tomba o 2, menos 2 sigma R, menos com menos vira mais lambda é igual a zero. E por último, vocês sabem que o lambda é sempre repetir simplesmente a restrição orçamentária. Vale para todos os casos possíveis, pessoal. Tá? Vou agora isolar os lambdas. Lambda para cá. 2R menos sigma ao quadrado igual a lambda. Passo o lambda para lá e troco o sinal. 2 lambda R é igual a lambda. E R é igual a 1 mais lambda. Vou chamar isso de equação 1, isso de equação 2, isso de equação 3. E aí, por 1 e 2, o que eu tenho? Lambda é igual a lambda. Eu substituo os valores aqui. 2R menos sigma ao quadrado igual a 2 sigma R. Vou agora deixar o sigma ao quadrado isolado. Vou passar para lá e passar isso aqui para cá. 2R menos 2 sigma R é igual a lambda ao quadrado. Como vocês sabem, o lambda parece muito um 6, mas tudo bem. Agora eu vou colocar o 2R em evidência. 2R menos sigma igual a sigma ao quadrado. E agora eu vou passar esse 1 menos sigma para baixo dividindo. 2R é igual a lambda, lambda não, sigma ao quadrado sobre 1 menos sigma. Passo 2 dividindo agora. R é igual a sigma ao quadrado 2 menos 2 sigma. Ok? Pego esse resultado que eu usei 1 e 2 e agora eu vou substituir em 3. Então, substituindo em 3. Pessoal, essa equação aqui pode ficar um pouco mais complexa porque os termos quadráticos não vão ter solução tão fácil assim, mas vocês vão ver que nesse caso específico vai dar uma conta bastante fácil. Tá? Porque eu vou trocar o R daqui. R é igual a 1 mais sigma. Eu tenho, então, sigma ao quadrado sobre 2 menos 2 sigma igual a 1 mais sigma. Passo isso multiplicando. Eu tenho sigma ao quadrado. Vou até pontilhar aqui para não misturar espaços, né? Igual, passo esse multiplicando. 2 vezes 1, 2, mais 2 sigma, menos 2 sigma, menos 2 sigma ao quadrado. E aí a gente vai ter que cortar algumas coisas aqui, né? A primeira coisa que dá para cortar, mais 2 sigma menos 2 sigma. Passo esse ao quadrado para lá. E tenho aqui 3 sigma ao quadrado é igual a 2. Sigma é igual a raiz de 2 sobre 3, que é igual a 0,82. Beleza? Cheguei que sigma é igual a 0,82, agora eu consigo achar o R. Basta substituir. Posso substituir aqui ou posso substituir aqui. Aqui é claramente mais fácil. R igual a 1 mais 0,82. R é 1,82. Achei sigma, achei R, né? Falta achar a proporção de ativos em risco. Né? Então, B é igual a sigma P sobre sigma M. Desculpa, eu tinha prometido a vocês a voltar para os subíndices P. Então, B é sigma P sobre sigma M. Sigma P é 0,82 sobre sigma M, que eu sei pelo enunciado que é 2. 0,82 sobre 2 dá 0,41.
A interpretação de por cento dividido por cento é normal, então eu tenho que isso aqui é 41% de ativos com risco, ou de risco, consequentemente 59% de ativos sem risco. E esse RP é por cento, volto a colocar os porcentos no final. Tá? Então, a resposta desse exercício é: a escolha ótima envolve um retorno do portfólio de 1,82%, com um risco de portfólio de 0,82% e com 41% de ativos com risco. Tá? Pessoal, esse é o típico exercício de ativos com risco. Tá? É um problema de maximização, como todos os problemas que a gente aprendeu. Menos intuitivo do que os anteriores, que eram bastante simples, mas isso aqui rege o mercado. Tá? Vou deixar para vocês, né, até para não alongar muito necessariamente, já que eu não fiz pausa, né, no meio, eu vou deixar um exercício para que vocês possam fazer, que é um exercício linha. Né? Suponha que RF aumente para 1,25%. Né? Então, RF é igual a 1,25%. Né? O mesmo exercício, mas você vai mudar o RF para 1,25%. E fazer qual a nova composição ótima. Então, recalculem tudo. Ao recalcular, o que vocês esperam que vai acontecer? Então, vamos pensar como quem pensa no mercado. O Banco Central subiu o título de renda fixa de 1% para 1,25%. Se subiu o título de renda fixa, você vai precisar correr mais risco para otimizar o seu retorno? Não. Então, vocês vão ver pela resposta que vocês vão encontrar que o sigma P vai cair para 0,75%. E era de 0,82% no exercício. São os mesmos indicadores, tudo, só o RF que vai mudar. Então, vai cair, o que faz sentido, uma pessoa racional. O B vai cair para 0,375%, ou seja, 37,5% de ativos com risco. Né? Então, o indivíduo vai adquirir menos ativos com risco e ele vai ter um retorno acrescentado, com certeza, e vocês vão chegar a um retorno, não necessariamente acrescentado, né? Porque você pode correr muito menos risco, né? Vai ter um retorno que é quase igual ao anterior, mas com muito menos risco. Né? Então ele vai até, já que a renda fixa está pagando tão mais, para que eu vou correr risco? Então ele vai abrir mão de 0,7% de rendimento para ter maior segurança. Tudo bem?